1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, por favor, abra sua Bíblia. Aos pais que precisarem de berçário, nosso berçário está aberto, você pode fazer uso dele, caso necessário. 1 Pedro, capítulo 1, hoje nós vamos continuar a exposição dessa carta que já estamos fazendo. Hoje nós vamos do verso 13 a 16. Eu vou ler. Eu gostaria que você pudesse seguir a leitura da palavra do Senhor, aquietar-se o coração para que agora juntos possamos alimentar nosso espírito, o nosso coração com a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 a 16, a palavra do Senhor assim diz: Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Pai, nós estamos na tua santa presença, maravilhosa presença. Aliás, a presença que é mais sublime em toda a existência do homem é a presença do Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor comunique a nós. Ninguém comunica melhor que o Senhor. Somente o Senhor pode comunicar uma única verdade e aplicá-la ao coração de pessoas diversas, com sentimentos diversos, com histórico de vida diversos. Faça isso nessa noite, para a glória de Cristo e para o nosso bem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, gente. Basta uma rápida análise cultural e nós chegaremos à conclusão de que fazemos parte de uma sociedade caracterizada pelo desequilíbrio em todas as esferas da vida. Você há de concordar comigo que não há absolutamente nada neste mundo que não esteja em simetria com a ordem original da criação. Todas as coisas com as quais nós estabelecemos uma interação nesse mundo está em completo desequilíbrio. Não existe nada, absolutamente, onde você coloque os seus pés nesse mundo. Não há absolutamente nada onde você interaja nesse mundo que não esteja vivendo em desequilíbrio, não é? Então, nós somos partes de uma sociedade adoecida e em algum sentido desequilibrada. E é interessante porque há alguns aspectos que confirmam isso, que confirmam que nós estamos vivendo ou somos parte de uma sociedade que está em franco desequilíbrio. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Existem alguns aspectos que nos provam isso. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde o conceito de autoridade é inexistente. Isso é uma característica de uma sociedade adoecida, que você faz parte dela, que eu faço parte dela. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, você já ouviu falar? O INEP apontou que as taxas de evasão dos cursos de licenciatura no Brasil está em 30%. Você sabia disso?
Você sabia que a turma não está querendo ser mais professor e professora? Essa nova geração? O Instituto estabeleceu que há 30% de evasão nas universidades públicas do nosso país, de candidatos que deveriam estar nesses cursos, mas não estão mais. Nos últimos 10 anos, pasmem, 47 mil jovens deixaram de ingressar em cursos de licenciatura no Brasil. Né? E perguntado então sobre as causas dessa evasão, há várias causas para isso. Vão dizer alguns que o salário não é tão bom assim para ser professor, né? O plano de carreira não é tão bom assim para a gente buscar a carreira de professor, o plano de carreira não é tão bom assim. No entanto, uma outra pesquisa a respeito disso garante que 75% das pessoas que não desejam ser professores, não desejam por causa de questões ligadas ao psicológico e também à falta de segurança na sala de aula. Eu estava vendo um educador falando a respeito disso, lendo um educador falando a esse respeito, e ele dizia que uma das causas da evasão de candidatos a professores no nosso país se dá por conta da falta de autoridade que os professores vivenciam em seu ofício. Hoje o aluno é a autoridade sobre os professores. E não vamos longe não. Basta a gente ligar a TV e em algum momento a gente vai perceber um professor sendo agredido em sala de aula por o suposto estudante por coisas banais. Este é o reflexo, característica de uma sociedade que está em desequilíbrio. Perdemos o conceito de autoridade. Não há mais autoridade em casa, não há mais autoridade na escola. Aliás, se não há autoridade em escola, é porque essa autoridade foi perdida dentro de casa. Esses são traços de uma sociedade que está em desequilíbrio. Quer outro exemplo? Nós vivemos uma sociedade com hábitos destrutivos. Crianças, meninas, que deveriam estar brincando de boneca, sim. Menina brinca de boneca. Crianças, meninas que deveriam estar brincando de boneca. Meninos que deveriam estar jogando futebol por aí, não estão mais. Não estão mais porque, às vezes, motivado pelos próprios pais, estão buscando engajamento na internet com vídeos e assim, destruindo a sua própria infância. E aí eu estava ouvindo recentemente um podcast, também de um educador, que dizia o seguinte: nós vivemos um tempo em que as crianças não sabem mais brincar. E eu digo, é verdade. Nós vivemos uma época em que as crianças não sabem mais brincar. São expertos em jogos eletrônicos, mas perderam a criatividade de brincar com o imaginário. Você lembra do seu tempo que você pegava aquela manga verde, aquelas manguinhas que caíam do pé, e você colocava uns palitos lá de dente e criava lá os pezinhos do boi, e você tinha uma fazenda cheia de boi? Você lembra que você brincava de bete? Eu não sei como chamava aqui, na rua, de jogar a bola para betar na latinha, e você com taco jogava a bola longe? Não vemos mais. Você se lembra de quando você jogava futebol na rua, e sim, você perdia a cabeça do dedo, a unha, mas não tinha problema, aquilo era bom, aquilo era saudável. Não temos mais. Esses dias eu estava vindo da academia com a Rafaela, paramos ali no sinal, e ela viu meninos brincando de bola sem camisa. Ela falou assim: papai, mas aqueles meninos não vão machucar o pé? Eu falei: vão. Papai brincava daquilo. Ela ficou assim: mas o senhor brincava daquilo, descalço no chão? É, minha filha, brincava. Sim, esse é o relato de uma sociedade que nós vivemos, uma sociedade que está em desequilíbrio. Ora, quais são os resultados de viver uma sociedade em desequilíbrio? Pelo menos dois. Quando nós vivemos numa sociedade que está em convulsão, nós temos, primeiro, a tendência de perder a esperança.
Pegava um táxi agora, da última vez, semana passada, que fui a São Paulo, conversando com ele, de Congonhas até o hotel. Conversávamos um pouco sobre a realidade do Brasil. Ele dizia assim, sabe o que eu penso, pastor? Me chamou de pastor, eu me apresentei como tal. Ele fala, o que acontece é porque eu vivo já na expectativa da minha morte. Eu venho trabalhar, mas já não tenho muita expectativa com o mundo. Aliás, não tenho expectativa nem mais para os meus próprios netos. Viver em um mundo em desequilíbrio gera, sim, falta de esperança. Falta de esperança com o amanhã. Falta de esperança com o futuro dos nossos filhos. Mas há um outro problema. Viver no mundo em desequilíbrio tem um outro problema. Da gente colocar a nossa esperança no lugar errado. Sobretudo numa era de polarização política, nós tendemos a pensar que a solução para esse desequilíbrio social está nas mãos de uma pessoa. Não está. Não está. E aí nós vamos nos arrastando por aí. Sabe, gente? Uma tentação que nós enfrentamos hoje, nesse mundo louco que vivemos, é perder a sobriedade. É perder a lucidez, que são tão naturais do Evangelho da Graça. Aliás, essa tentação de perder a lucidez, a sobriedade, ao viver nesse mundo complexo, era uma tentação do povo a quem Pedro escreve. Esse povo está sofrido. Esse povo a quem Pedro escreve é um povo que está vivendo grandes tentações na vida. E é certo, sim, que aqueles cristãos estão sendo tentados a perder a sobriedade. Eles estão sendo tentados a perder o equilíbrio ao enfrentar a realidade de viver em uma sociedade que está convulsionando. Eu fico pensando aqui ao ler Pedro, que Pedro era um bom pastor. Eu queria ser muito pastoreado por Pedro, porque Pedro sabe que ao viver no mundo complexo, aquela turma, aquele povo crente, eles estão perdendo a esperança, talvez como você e eu. Eles estão desanimando, eles estão agora precisando de orientação, porque onde eles olham, eles só veem destruição. Se eles olham para um lado, há um problema gravíssimo da política do seu tempo. Se eles olham para um outro lado, ele vê a economia se desfalecendo diante dos seus olhos. Se eles olham para a família, eles veem também a família sendo bombardeada todos os dias, e a sensação que aquelas pessoas têm é desânimo. Qualquer lugar aonde a gente olha, nessa sociedade em que vivemos, há traços de destruição, e esses traços de destruição causam em nós falta de esperança. Pedro sabe que aqueles irmãos estão precisando, portanto, de serem orientados com esperança. Então Pedro vai destinar parte dessa epístola a orientar os seus leitores a respeito de como eles deveriam viver numa sociedade adoecida. Esse texto nos ensina duas verdades importantes. A realidade a qual os leitores vivem não é algo singular na vida deles. Essa realidade é a sua realidade. Aonde você coloca os seus olhos, você vê destruição. Aonde você pisa a planta do seu pé, você convive com uma sociedade doente. O que precisamos fazer? Como devemos reagir para não jogar a toalha ao viver num mundo fragmentado como o nosso? Pedro, portanto, vai dar duas orientações. Primeira coisa, então, que Pedro vai orientar os cristãos de outrora, e nós também, com a seguinte verdade. O primeiro ensino, então, é que neste mundo em desarmonia, a vida do cristão deve ser marcada por equilíbrio. Você já vive em um mundo em desequilíbrio. O que vai distinguir você deste mundo em desequilíbrio é a sua postura de sobriedade. O cristão precisa ser equilibrado ao viver nesse mundo mau.
Se não, por favor, se você fechou a sua Bíblia, volte lá. Note o que Pedro está dizendo aí, já no verso de número 13. Ele diz: por isso, por causa de tudo aquilo que acabei de falar, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ora bem, precisamos entender aqui alguns aspectos interessantes. Porque Pedro aqui, ele está convidando os seus leitores a um autocontrole. O Pedro, pastor, ele quer que aqueles cristãos entendam que a moderação. Pedro quer que aqueles crentes que estão vivendo uma pressão de vida entendam a sobriedade, entendam a doçura, entendam o equilíbrio como marcas reais, fundamentais na vida de um cristão. Provavelmente ele olha para aquela igreja, ele está com aquela igreja e ele percebe que existem várias tentações embutidas na vida daqueles crentes, e aqueles crentes estão a uma gota de jogar a toalha, de revidar na mesma moeda que a sociedade dá a eles. Eles estão já perdendo o controle, e Pedro diz assim: não é hora para isso. O cristão, ao viver numa sociedade em desequilíbrio, ele precisa mostrar moderação. Interessante isso, não é? Interessante isso. Eu lia nas férias uma biografia do Tim Keller. Se você gosta de biografia, está aí uma boa pedida, a biografia do Tim Keller, editada pela Thomas Nelson. Na biografia do Keller, o Keller fala sobre... O Keller foi um pastor americano, um dos grandes teólogos do século XXI. Keller fala da influência, da forte influência que ele recebeu do professor dele de teologia, do Roger Nichols. Esse professor do Keller, ele sabia discordar da teologia dos seus colegas, mas ele sabia discordar com uma doçura tão grande, com uma amabilidade tão grande, com uma gentileza tão grande. Ele tinha uma habilidade de discordar de ideias, mas não afastar o seu opositor, que o Keller, escrevendo nessa biografia, ele diz assim: eu não fui fortemente tão impactado pela teologia desse professor, porque tinha outros professores com uma teologia tão boa quanto a dele, mas algo impressionou na vida daquele homem. Algo foi muito mais valioso do que os ensinos teóricos que ele dava em sala de aula. O equilíbrio, como ele lidava com as tensões da vida dele. E ele dizia que era um oásis para ele, nos intervalos da aula, sentar com esse professor e perceber a reação desse professor, a doçura como ele lidava nos momentos de conflitos da vida. Queridos irmãos, é isso que Pedro está querendo ensinar àquele povo. Pedro sabe. Ele sabe que as circunstâncias em que aquela turma está vivendo era um fator de tentação para eles abandonarem um equilíbrio que é tão próprio de quem tem o Evangelho. Pedro sabe, dizendo assim: poxa, a tentação está forte, né? Meu pastor Pedro, está. Eu sei que vocês estão a um pingo de perder o equilíbrio cristão. Estamos, pastor. A pressão se intensifica sobre a família, sobre as finanças, e nós estamos a um ponto de jogar a toalha. Mas sabe, gente, depois de 2000 anos, nós compartilhamos as mesmas tentações. Diuturnamente, nós somos expostos a um mundo que nos oferece todo tipo de entorpecente, que por sua vez tem a finalidade de nos fazer perder a lucidez, o equilíbrio, que são próprios do Evangelho.
Há um tempo atrás eu conversava com um advogado crente. E numa conversa informal ele abriu seu coração dizendo assim: pastor, é difícil ser crente, não é? Mas eu quero dizer a você que é mais difícil ser advogado crente. Deixa eu compartilhar algo contigo. Pois não. Ele dizia: eu tenho um cliente que entrou com uma ação contra uma determinada empresa, muito grande, por sinal, e está pleiteando, então, a indenização contra essa empresa. Um dado dia, eu recebo a ligação de um advogado da empresa, me oferecendo algumas quantias por fora do processo, para que eu pudesse convencer o meu cliente a abandonar a ação contra a empresa, ou, aliás, ganhar menos do pedido de indenização. Pastor, eu sofro constantemente com propostas que vão de encontro à minha fé. Eu poderia estar mais rico, mas eu poderia estar mais pobre de consciência. Viver nesse mundo é viver lidando com as tentações todos os dias. O que a palavra do Senhor requer de nós é equilíbrio, lucidez, em todas as ações da nossa vida. O que distingue você de um ímpio é a forma como você lida com as tentações que você enfrenta todos os dias na sua vida. Ética, moral, equilíbrio. Mas você talvez esteja perguntando aí, eu não tenho a capacidade de ler mentes, mas eu já antecipo algumas perguntas. Talvez a pergunta seja: ok, pastor, mas como manter a lucidez num mundo em constante desequilíbrio? Porque amanhã eu vou sair e vou voltar para o mundo normal, e eu vou lidar com tentações peculiares do meu ofício. Amanhã eu vou ter oportunidade de sonegar imposto. Amanhã eu vou ter oportunidade de fazer compras ilícitas para minha empresa. Amanhã eu terei a oportunidade de convencer um cliente a não fazer um negócio bom para ele, porque há outros interesses por fora, ou sejam, interesses meus ou de alguns aliados, mas para destruir a vida financeira daquele cliente. O que eu faço? Como lidamos com tudo isso? O texto responde para nós. E Pedro, de forma cirúrgica, ele antecipa esses questionamentos que provavelmente haveria sim no coração daquele povo. E Pedro já, de bate-pronto, diz: cinja o vosso entendimento. Pastor, mas ainda não respondeu, porque o que Pedro quer dizer com: olha, vocês precisam cingir o entendimento de vocês? Tá, deixa eu tentar explicar para vocês. Isso é uma expressão idiomática cultural. Uma expressão idiomática cultural dos tempos de Pedro, que usa um aspecto cultural. Pedro está usando uma figura de um aspecto cultural para ensinar um princípio por trás daquilo. Era comum no século I as pessoas terem vestimentas bem diferentes das que nós temos hoje. Se você assistir vídeos, séries dos tempos bíblicos, você certamente verá que as pessoas usavam as vestimentas longas, não é? E um cinto amarrado na cintura. Mas havia um problema com essas vestimentas. Quando essas pessoas precisavam se locomover com mais agilidade, correr, eles precisavam levantar essas vestimentas e amarrar no cinto da cintura para que as pernas estivessem mais
livres para que eles pudessem correr mais. Ora, o que Pedro quer ensinar ao citar isso? Pedro quer ensinar uma única verdade. Nós, como crentes, precisamos abrir mão de tudo aquilo que seja obstáculo para viver uma vida em santidade nesse mundo. Da mesma forma como aquelas pessoas suspendiam, abriam mão daquilo, suspendiam, amarravam para ter mais habilidade no caminhar, Pedro está dizendo, da mesma forma, vocês precisam abrir mão de tudo aquilo que sirva de atrapalho para a mente de vocês, para a espiritualidade de vocês nesse mundo. Ai, gente, que coisa linda! Que coisa linda! Pedro está aplicando isso à mente. Abra mão daquilo que está causando dano a você. Deixa eu falar direto com você. Você que está me ouvindo agora, e talvez com um turbilhão de pensamentos e sentimentos, você que me ouve pela internet, o que está causando dano à sua mente e ao seu espírito hoje? O que está afetando a sua sobriedade espiritual? O que é? Pedro está dizendo, abra mão de tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada espiritual. O que está atrapalhando você hoje de progredir na vida com Deus? É o ambiente que você está vivendo? Poxa, pastor, o lugar que eu trabalho é complicado, hein? É o estilo de vida das pessoas com quem você se relaciona? Será que o estilo de vida das pessoas, que é o núcleo primário dos seus relacionamentos, está afetando a sua sobriedade espiritual? Será que conviver com essas pessoas está afetando o seu conceito de identidade cristã? Talvez, meu querido irmão, seja oportuno para você repensar o ambiente em que você está inserido. Talvez esse ambiente está causando dano a você. Talvez seja oportuno a reflexão das pessoas com quem você está estabelecendo um vínculo de amizade. Porque talvez essas pessoas estão afetando, atrapalhando o seu caminhar cristão. E Pedro está dizendo assim, abra mão, tire, arranque, amarre tudo aquilo que atrapalha você caminhar na fé. Essa reflexão precisa acontecer, gente. Ou talvez você precise começar a renunciar o ilícito. Ei, você, empresário, negociante, autônomo, há ilícitos na forma como você está fazendo os seus negócios? Pare imediatamente. O cristão é marcado por sobriedade. Nesse mundo de corrupção, o distintivo cristão é a lucidez. Pare. Se você está fazendo negócios ilícitos, pare. Isso não é compatível com a nova vida em Cristo que você diz ter recebido. Porque os supostos benefícios do ilícito é uma maldição disfarçada de bênçãos. Pare. Pare hoje. Se você está ganhando dinheiro fora do lícito, pare. Se você não está pagando aquilo que é direito de outro, pare. Se você está explorando o seu funcionário, sabendo que ele deve ganhar mais, mas você está ganhando em cima dele, pare. Se você está sonegando imposto, pare. O Evangelho nos chama a uma vida de equilíbrio.
A segunda coisa que esse texto nos ensina ainda é que, além de buscarmos o equilíbrio como um aspecto distintivo do cristão, esse texto nos ensina uma segunda verdade. A segunda verdade é que nesse mundo em desequilíbrio, o cristão deve ter muito cuidado com os seus próprios desejos. Isso aqui é complexo. Nesse mundo em desequilíbrio, você precisa ter muito cuidado consigo mesmo. Pastor, de onde você está tirando isso? Do texto. Volte lá, verso 14. E graças a Deus, porque a Bíblia nos orienta, né? A nossa tarefa é abrir e explicar o que já está lá, nós não precisamos inventar nada. Graças a Deus. Olha a sequência do texto, o verso 14. Pedro diz, como filhos obedientes, não viva conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Perceba algo aqui. O Pedro, ele está usando aqui um termo para paixões. Quando Pedro está usando aqui paixões, ele usa um termo que traz a ideia de pessoas que têm desejo pelas coisas erradas. É interessante isso, né? Ora, Pedro está dizendo que antes da graça de Deus nos alcançar, nós vivíamos governados pelos nossos desejos. Pedro está dizendo algo para você nessa noite. Ei, antes da graça de Deus alcançar você, a sua vida era modelada pelos desejos do seu coração. Era isso que acontecia com você. Se não, lembre como era a sua vida antes de Cristo. Provavelmente entregue aos seus próprios pecados, uma vida desregrada, uma vida sem limites, uma vida sem ética, uma vida com a moralidade comprometida. Por quê? Porque a sua vida era desenhada, era moldurada pelos desejos do seu coração. Eram os desejos do seu coração que determinavam o estilo de vida que você tinha. É isso que Pedro está dizendo. É isso que ele quer mostrar para aquelas pessoas. Dessa forma, gente, dessa forma, a maior tentação do cristão, ou o maior problema que o cristão vive, não é o desequilíbrio fora dele. O maior problema da sua vida, da minha vida, é o desequilíbrio que há dentro de mim. O maior problema que nós enfrentamos nesse mundo não é o desequilíbrio social. Não, o maior problema que você enfrenta não é o desequilíbrio de ordem econômica. Não é. O maior desequilíbrio que você enfrenta nessa vida é o desequilíbrio dos seus próprios desejos. São os desejos que estão brigando entre si no seu coração. Esse é o maior problema que nós enfrentamos nesse mundo. E é isso que Pedro está tentando passar para aquelas pessoas. Pedro está dizendo, não, por mais que vocês estejam vivenciando circunstâncias conflituosas nesse mundo, há um problema maior que vocês não estão considerando, o problema dentro de vocês. Dentro de vocês. Interessante, sabe o que é? O caminho para o final. Pedro, ele faz o uso de alguns termos que, como bons intérpretes, nós não podemos minimizar a intencionalidade que os autores bíblicos, nesse caso Pedro, eles tinham ao empregar alguns termos. Eles colocam alguns termos não de forma despretensiosa, não. Eles colocam alguns termos naquele texto porque aqueles termos são de fundamental importância para o que eles estão dizendo. E Pedro faz o uso de um termo aqui, de uma frase aqui, que faz
todo sentido. Sem esse termo nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Você já se perguntou por que Pedro aqui, ele se refere aos seus leitores como, olha, verso de número 14, quando começa, como filhos obedientes. Por quê? Por que Pedro se dirige aos seus leitores como filhos obedientes? Vocês são filhos obedientes. Vocês são filhos obedientes. Por que Pedro não usou outro termo, mas ele usa filhos obedientes? Curioso, não é? Sabe por quê? Porque a prática de adoção era bastante comum naquele tempo, sobretudo na cultura romana grega, do século I. Quando uma pessoa, naquela sociedade não diferente da nossa, era adotada por alguém, aquela pessoa adotada tinha o seu status mudado, em todos os aspectos. Se ele não tinha família, agora ele tem uma família, se ele não tinha um sobrenome de peso social, agora ao ser adotado ele ganha um sobrenome que dá a ele importância social. Se ele não tinha uma família que tinha bens e posses como herança, agora sendo adotado ele começa a ter direito nas posses e heranças. Há uma mudança de status. Mas Pedro não está falando a respeito desse tipo de status. Pedro está usando o termo aqui para se referir a um outro status. Pedro está falando aqui de coisas espirituais. Ora, o que Pedro está querendo dizer aqui então, pastor? Ele faz uma analogia entre a adoção humana e a adoção que Deus faz espiritualmente conosco. Ele está dizendo, quando Deus adotou vocês, Ele mudou o seu status. Vocês não tinham nada. Vocês não tinham nome, agora vocês carregam o nome do meu Filho Jesus Cristo. Há uma mudança de status. Vocês não tinham herança, mas agora como filhos adotivos vocês têm uma herança. O status foi mudado. E agora, porque o status foi mudado, vocês não podem viver conforme os desejos que vocês tinham antes de ser adotados. Porque foram adotados, o seu status mudou. E sabe, o Pedro, ele é um exímio conselheiro bíblico. Ele é. Porque Pedro está falando tanto sobre desejos, por uma única razão. Esse pastor sabe que o maior desequilíbrio que nós enfrentamos não está fora de nós, está dentro de nós. É por isso então que Pedro enxerga além das circunstâncias. Ele diz para aquele povo: cuidado, porque nesse mundo você vai constantemente voltar a flertar com os desejos que você tinha antes de ser adotado por Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. A maior tentação para a sua vida não é uma tentação social, é espiritual. Amanhã, essa semana, você voltará a ter vislumbres de saudade, talvez, da velha vida. Este é o maior perigo que nós enfrentamos.
Eu termino com duas aplicações. Meu querido irmão, minha irmã, eu reafirmo aquilo que tem falado. O maior desequilíbrio está dentro de nós. O desequilíbrio da política, o desequilíbrio da mídia, o desequilíbrio da educação, é apenas o reflexo do desequilíbrio do coração das pessoas que ocupam o ofício de político, na mídia e na educação. E sabe, o maior desequilíbrio do homem se encontra no âmbito dos desejos. Queridos irmãos, a minha relação com os meus desejos é de extremo cuidado. A minha relação com os meus desejos é de extremo cuidado. Porque os meus desejos podem me escravizar. Os seus desejos podem escravizar você. A maior luta nesse mundo não são com as circunstâncias. A maior luta nesse mundo é com você mesmo. É com aquilo que te domina. Esse é o maior perigo que nós enfrentamos. Sabe? Lute contra os seus desejos. Sabe aquele desejo que sussurra no seu ouvido dizendo assim: se eu fosse solteiro, se eu fosse solteiro, como a minha vida seria melhor. E aí você se vê então pensando nos desejos que você tinha antes de ser encontrado com Cristo. Talvez você tenha saudade dos tempos em que você estava entregue aos seus próprios desejos do mal. Se eu fosse solteiro. Cuidado. Os desejos podem escravizar você. A boa notícia, gente, é que Jesus está vindo colocar um final em todo o desequilíbrio que nós vivemos. Esta é a boa notícia. Seja o desequilíbrio fora ou dentro de nós, Jesus Cristo está vindo colocar um ponto final. Esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Ele está à porta. E Ele vai voltar para colocar um ponto final nesse mundo desequilibrado, para botar um ponto final nesses desejos que estão em conflito em nosso coração. Espere inteiramente a graça que está sendo trazida por Jesus. Vamos orar? A equipe de música vai cantar uma última música para a gente concluir o nosso culto. E assim nós receberemos a bênção do Senhor. Vamos ficar em pé? Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará, que
Você crê nisso? Você crê que nenhum poder do inferno poderá nos tirar das mãos do nosso Redentor? Você crê nisso? Queridos irmãos, Jesus está voltando. A palavra do Senhor nos deixou claro que a graça de Deus já está preparada. E essa graça de Deus está sendo trazida por Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando e Ele vai trazer a graça, a plenitude dessa graça a todos nós. E a nossa esperança é que até aquele dia em que poderemos ver a plenitude dessa graça descendo sobre nós, nós temos a segurança de que o poder do inferno não vai tirar de nós a grata oportunidade e privilégio de ver essa graça descendo sobre nós. Não há poder do inferno, não há poder do diabo que nos tire das mãos do nosso Redentor. É por isso que nós vamos terminar cantando aquilo de novo. Nós vamos cantar a capela, mas de alto e bom som. Nenhum poder do inferno poderá nos tirar? Ótimo. Vamos cantar isso com toda a convicção que nós temos. Vamos lá, todos juntos? Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me mais uma vez. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar, me chamar. Só em Jesus confiarei. Agora, amados irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a esperança da volta, o retorno de Jesus Cristo, seja alimento para que nós possamos estar bem nutridos e dizer não às tentações que sobrevirão sobre nós esta semana. Que possamos ter o distintivo do Evangelho, de ser e viver de forma equilibrada neste mundo. Esperamos a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão.